E aí, meus queridos alunos do 7º ano, como é que estamos? Vamos lá, vamos voltar ao nosso estudo sobre os números inteiros. Vamos lá, nós temos a paradinha aí para nossas avaliações, eu espero que vocês tenham ido bem, né? Vamos ver o que nós vamos ter aí pela frente, pessoal. Ó, nossa habilidade de hoje vai ser essa daí, pessoal: comparar e ordenar números inteiros em diferentes contextos, incluindo o histórico, utilizá-los em situações em que envolvam adição e subtração. Então, não é a mesma habilidade que nós vimos na última aula mesmo, né? Na última aula nós vimos a adição, hoje a gente vai ver aqui um pouco da subtração e de umas coisinhas a mais, tá? Então vamos lá, pessoal. Olha na página do livro de vocês, na página 52 até a 54, tem um exercício mais ou menos, começa na 52. Nós temos aí, ó, pessoal, subtrair dois números inteiros é o mesmo que adicionar o primeiro com o oposto do segundo. Como é que faz isso? Então, olha, como eu disse nas aulas anteriores, aquela aula anterior, pessoal, ela é muito importante para você fazer até essas outras operações, tá? Aqueles conceitos lá que a gente viu. Quando os sinais são iguais, o que é que a gente faz com os números? Soma e mantém o mesmo sinal. Quando os sinais são diferentes, a gente diminui, subtrai e dá o sinal daquele que tem maior módulo, o maior, né? Então a gente vai usar essas mesmas coisas aqui. Só que antes de fazer isso, a gente precisa fazer uma coisinha antes. Olha só, botei aqui alguns exemplos para a gente resolver. Vejam onde é que você tem que estar atento. Lá onde nós estávamos resolvendo, aqui era mais, certo? Aqui era mais, certo? Agora aqui nós vamos resolver subtração, tá? Subtração. Então, olha só. Como é que a gente faz isso? Olha só, esse conceito aqui o que a gente tem que fazer primeiro, é o que ele disse aqui, ó, subtrair dois números inteiros é o mesmo que adicionar o primeiro com o oposto do segundo. Então, olha só, porque a gente sabe fazer soma, né? A gente viu lá como é que faz aqui sendo soma. Quando é que é subtração, o que é que a gente faz? O que ele disse aqui, ó, a gente repete o primeiro número, que é menos 3, e soma pelo oposto do segundo. A gente muda o sinal do segundo, ó. Vai ficar mais 5, certo? Toda vez que aqui for uma conta de menos, com parênteses, né? Toda vez que aqui for uma contazinha de menos, você vai trocar para mais, vai fazer uma soma e trocar o sinal do que vem na frente. Pessoal, se aqui tivesse 3 números, era a mesma coisa. Por exemplo, se eu tivesse aqui, ó, mais 2, menos 5, menos mais 3. Toda vez que tiver um sinal de menos antes do parênteses, você troca o sinal de quem está dentro. Você bota o oposto de quem está dentro. Então, aqui seria mais 2, mais 5, né? Mais menos 3. A gente troca para mais e vai trocar o sinal de quem está dentro. Certo? Isso aqui é o conceito que a gente tem que fazer. E aí, essa continha aqui a gente já sabe fazer, porque menos 3 mais 5, os sinais são diferentes. Se os sinais são diferentes, a gente diminui. 5 menos 3 dá 2. E qual vai ser o sinal? Mais. Por quê? Porque a gente dá o sinal do maior. 5 é maior do que 3. Ok? Vamos lá, de novo. Repete o primeiro, mais 7, troca para mais, e esse mais aqui vai ficar menos 2. Certo? Então, olha, os sinais são o quê? Diferentes, né? Os sinais são diferentes. Se os sinais são diferentes, o que é que a gente vai fazer? Diminuir. 7 tira 2, fica 5. Qual o sinal? Mais. Por que mais? Porque é o sinal do maior. Vejam lá que aquele conceito a gente tem sempre que fazer? Sempre fazer. De novo, aqui, menos 11, repete a primeira, troca para mais, esse menos fica mais, esse menos aqui também vai ficar mais, 6. E aí, menos 11 mais 6. Menos 11 mais 6, os sinais são diferentes. Se os sinais são diferentes, então vai ficar aqui subtração, né? 11 tira 6, fica 5. E o sinal vai ficar menos, tá? O sinal vai ficar menos. Muito bem. Aqui agora, pessoal, menos 8, repete, menos 8, mais, e esse aqui também vai ficar mais 15, né? Trocou para mais, 15. Os sinais deles são
diferentes. Então, a gente vai subtrair. 15 tira 8 dá 7. Qual o sinal? Mais, por causa do 15, que é o maior sinal dele. Por último, mais 9, né? Fecha, mais, e o 10 vai ficar menos 10, certo? Sinais são diferentes, né? Diferentes a gente diminui. 10 menos 9 dá 1. E o sinal de menos, que é o sinal do 10. Aqui todos os sinais foram diferentes, mas é coincidência, pessoal. Aquele conceito você tem que prestar atenção sempre. Quando você vai fazer essa conta, sinais iguais, soma, sinais diferentes, subtrai. Sinais iguais, soma e mantém o mesmo sinal, conserva o mesmo sinal, né? E os sinais diferentes, subtrai ao sinal do maior. Tá bom? Muito bem. Vamos lá, olha. Essa subtração, pessoal, principalmente ela é vista por causa de algumas aplicações. Inclusive no livro, no exercício aí de vocês, tem algumas aplicações, que é o que eu vou pedir para vocês fazerem, alguns problemas, que você tem que entender, que você vai montar a subtração. Eu até peguei uma questão aí do livro de vocês, né? E essa questãozinha aqui, ó. Observe o quadro com as temperaturas mínimas e máximas registradas em algumas cidades no dia 2 de dezembro. Tá? Nós temos aqui algumas cidades aí de fora do Brasil, claro, né? Temos aí Nova York, que teve menos 8 graus e mais 10 máxima, assim sucessivamente, né? Aí ele quer saber, ó, qual a variação de temperatura nesse dia em graus Celsius. Pessoal, para a gente saber a variação de temperatura, para fazer a variação de temperatura, a gente sempre, para achar essa variação, a gente tem que fazer uma conta de subtração. Subtração, certo? Toda vez que falar em variação de temperatura, tem problemas de vocês que vai falar de diferença. Qual é a diferença dos pontos? É a mesma coisa de subtração, só que agora a gente está fazendo com números positivos e negativos, tá? Então vamos lá, eu botei aqui o quadro em outra página para a gente ver aí, né? Então ele quer aqui, ó, a diferença em todas as cidades, tá? Então o que é que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai fazer a continha de menos. Em Nova York, qual é a diferença entre a mínima e a máxima? Então a gente vai fazer aqui, ó, menos 8 menos mais 11, certo? A gente tem só que montar essas contas, que é a mínima, que é menos 8, menos a máxima, que é mais 11. Como é que resolve isso aí que nós acabamos de fazer? Menos 8, mais, troca para mais, e o 11 vai trocar para menos, né? O menos aqui vai trocar para mais, e o 11 vai trocar para menos. E vejam isso, os sinais são iguais. Se os sinais são iguais, a gente soma, né? Então dá 17 menos. Por que menos? Porque quando os sinais são iguais, a gente conserva o mesmo sinal, né? A gente conserva o mesmo sinal. No livro de vocês, até vocês vão ver, ó, como ele quer saber que a variação de temperatura, a questão da variação de temperatura, a gente bota sem sinal. Aqui, no caso aqui, a gente diz que a temperatura variou 17 graus, né? Ah, professor, mas deu menos 17, tá certo, sua conta está certa. Isso aqui é só uma nomenclatura que a gente dá, porque a gente quer saber quantos números variaram e tudo, né? Mas essa é a conta, tá correta, menos 17, tá bom? Toronto, como é que ficou lá em Toronto? Toronto, foi menos 12, né? menos 7. Né? Olha aí, sempre quando ele quer saber, mais uma vez, por que a gente está fazendo essa conta? Porque ele quer saber, olha o que eu anotei aqui, deixa eu ver, aqui. Ele quer saber a variação de temperatura. Para saber a variação de temperatura é uma conta de menos, subtração. Então, aqui, resolvendo, vai ficar menos 12, mais, e o 7 vai ficar mais, né? Aí, agora aqui, os sinais são diferentes. Se os sinais são diferentes, diminui. 12 tira 7 e fica 5. Qual é o sinal? Menos. Variação de 5 graus. Beleza? Moscou. O Moscou aqui foi menos 7, menos 2. Muito bem. Resolvendo, repete aqui o menos 7, troca esse menos para mais, e esse menos aqui também vai trocar para mais 2. Olha aí, menos 7 mais 2, sinais são diferentes. Subtrai, diminui, 7 menos 2 dá 5. E o sinal é de
menos também, certo? Sinal de menos. Muito bem. Montreal. Então, Montreal aqui, pessoal, menos 13, menos 6, né? Menos 13, menos 6. Resolvendo, menos 13 mais mais 6, né? Mais 6, certo? Sinais são diferentes. Se os sinais são diferentes, subtrai. 13 tira 6 dá... 13 tira 6 dá 7, né? E o sinal menos, o sinal de menos, porque é o sinal do maior, que é o 13, né? Temos aqui em Madrid, mais 7, menos mais 17. Como é que vamos resolver isso aqui? Repete o mais 7, troca esse menos para mais, e esse mais aqui vai ser menos 17. Mais 7 menos 17, os sinais são diferentes, então diminui, né? 17 tira 7 dá 10. E o sinal vai ser de menos, que é do 17. Ok, pessoal? Muito bem. Então, nós temos aí uma aplicação da subtração, tá? Uma aplicaçãozinha que pode aparecer nos problemas, eu espero que vocês façam. Nos outros problemas que a gente vai ver aí, tem mais outras aplicações, mas vocês vão entender que é para fazer uma subtração. E toda vez que for fazer uma subtração, transforma na soma, muda o sinal do segundo número. Transforma na soma, muda o sinal do número, né? Menos vira mais, esse número muda de sinal. Bom? Muito bem, vamos para frente. Continuando, pessoal, bem aí, pessoal, na página 55, tá? Nós vamos começar a ver aí as adições algébricas. O que é uma adição algébrica, né, pessoal? Toda expressão numérica que contém somente as operações de adição ou subtração, ou ambas, né, representam uma adição algébrica. Por isso que vocês vão ver até muitos professores de vocês de matemática falando, vocês vão ver assim, mais 5 menos 8. Pessoal, faça essa soma, certo? Aí você vai, tem muitos alunos que dizem, mas isso aí não é soma, é conta de menos. Toda expressão que aparece só as operações de adição e subtração, a gente chama de adição algébrica, a gente chama de soma algébrica. Adição algébrica, soma algébrica, tá? Por isso que a gente costuma, sempre quando é continha só de mais e de menos, a gente faça essa soma, faça essa adição, né? No caso aqui, daria menos 3, certo? Então, entendam isso. Por isso que a gente chama sempre de adição, tá? Algumas expressões aqui nós já vimos, né? Olha aqui um exemplo aqui. Tá aí só continha de mais e de menos, com números, continha de mais e de menos. Essas continhas aqui, nós já vimos como é que resolve, nós já vimos exemplos disso aqui, né? Como é que a gente vai resolver isso aqui? Como é que a gente resolve essa conta? Essa conta aqui, pessoal, ela é uma das mais importantes aí para matemática, tá? Porque a gente vê muitas aplicações, exemplos, a gente está vendo um conteúdo lá diferente, a gente precisa saber fazer isso, tá? A gente precisa saber fazer isso. Então, isso aqui é um exemplo muito importante, que é as continhas interessantes, que é aquele conceito que a gente viu. Então, vamos lá. Então, como é que a gente vai resolver essa conta? A gente vai fazer aqui de 2 em 2, né? A gente pode fazer aqui ó, de 2 em 2 para ir resolver. Então, vamos lá. 5 menos 7. Lembrando que o sinal do 5 é mais. 5 menos 7. Sinais são diferentes, então vai subtrair, né? 7 menos 5 é 2, e o sinal vai ser de menos, que é do 7. Beleza? Aqui, ó, mais 11 menos 3. Os sinais são diferentes. Então, vai subtrair, né? 11 tira 3 dá 8. 8. E qual é o sinal? Vai se ficar no 8 mais. Por quê? Por causa do 11, tá? Por causa do 11. Aqui, ó, menos 15 mais 8. Os sinais também são diferentes. Então, vai ser conta de menos. 15 menos 8 vai dar 7. E o sinal vai ser menos. 15 tira 8 dá 7. Sinal de menos por causa do 15, que é o maior. Tá? Beleza. Ficaram 3 números aqui, ó. Então, vamos fazer esses dois aqui, ó. Menos 2 mais 8. Os sinais são o quê? Diferentes. Se os sinais são diferentes, a gente diminui. 8 tira 2 vai dar
6, né? E qual o sinal? Mais, que é o do 8, né? O do 8 aqui que é positivo, 2 é menor. E o menos 7, o que é que a gente faz? Repete, né? A gente não fez conta. Para resolver aqui na frente, ó, mais 6 menos 7, os sinais são diferentes. Então, diminui. Muito bem. 7 menos 6 vai dar 1. E qual vai ser o sinal? Menos, por causa do 7. O 7 é maior do que o 6, então vai ficar com o sinal dele. Então, essas continhas aqui a gente já viu, já lembra, sabe como é que faz, né? Então, vamos ver agora um exemplo mais interessante que tem aí no livro de vocês, tá? Quais são os exemplos mais interessantes? Vamos ver. Pessoal, bem aí na página 56, nós temos os exemplos mais interessantes que eu falei para vocês. Ó. Devemos ficar bastante atentos a essas expressões quando nelas aparecem parênteses, colchetes e chaves, tá bom? Vejamos como resolver. Então, esse exemplo aí está resolvido no livro de vocês. Eu quero que vocês acompanhem aí na página 56, tá? Acompanhe aí na página 56. No livro de vocês está resolvido de 2 modos. Eu vou resolver até do segundo modo. Explicar aí o segundo modo. Por que eu vou explicar do segundo modo? Porque a gente vai ver outras expressões numéricas e resolvendo desse segundo modo, você já vai entender as próximas expressões numéricas que foram ensinadas também. Tá? Se eu fosse resolver do primeiro modo, aí quando fosse ver as outras expressões numéricas envolvendo multiplicação e divisão, aí a gente ia ter outra forma de resolver, então, para não ter problema, nós vamos ficar com esse segundo modo aí que ele está sendo resolvido, tá bom? Então, como eu disse, nós vimos anterior a expressão sem parênteses, colchetes e chaves. A gente sabe como é que resolve. Resolvendo de um por um, né? Tal. Mas agora, a gente tem que prestar atenção quando aparece parênteses e colchetes. Nesse exemplo aqui, a gente só tem parênteses, né? A gente só tem aqui os que estão dentro dos parênteses. Então, a gente precisa prestar bastante atenção na hora de resolver isso aí, pessoal. Ok? Então, vamos lá. Vocês lembram lá das expressões numéricas que a gente tem uma ordem lá de resolver, né? Aqui na ordem que aparece, a gente resolve primeiro o que está dentro dos parênteses, depois o que está dentro do colchete, depois o que está dentro da chave. Não é? Vocês lembram disso, né? Muito bem. Então, é o que a gente vai fazer aqui. Aqui só tem parênteses. Então, pessoal, a gente vai resolver o que está dentro dos parênteses. Ó. A gente vai fazer essa continha. Só o que está dentro do parênteses. A gente vai fazer a conta. O que não está dentro do parênteses, a gente repete, tá? Então, olha só. Vejam aqui, ó, que começa aqui no 20, né? Então, eu vou fazer aqui, ó. 20, certo? Mais, que está fora. Aí, vou abrir o parênteses. E vamos resolver, ó. Menos 9 mais 12. Menos 9 mais 12, a gente sabe, os sinais são diferentes. A gente diminui, né? Então, 12 menos 9 vai dar 3. Tem que dar um espaço, porque eu preciso botar aqui o sinal, né? Não pode esquecer aí o sinal, que no caso aqui vai ser mais, tá? Mais. Muito bem. Menos, repete o menos aqui fora, tá? Outro parênteses. E a gente vai resolver esse parênteses aqui, ó. Menos 15 mais 20. Menos 15 mais 20. Menos 15 mais 20, os sinais são diferentes. Se os sinais são diferentes, a gente vai fazer uma continha de menos, né? Então, 20 menos 15 é 5. E qual vai ser o sinal? Mais. Por que vai ser o sinal de mais? Sinal do maior, que é o 20. Certo? Então, a gente ficou aí com... Resolveu esse parênteses, né? Menos 9 mais 12 deu mais 3. E menos 15 mais 20 deu mais 5. Aí aqui, pessoal, olha, a gente vai ensinar, que vou mostrar para vocês uma coisa muito interessante, que é tirar esses parênteses. A gente vai aprender a tirar esses parênteses. Aí vocês aí podem dizer, professor, é só apagar, né? Não, tá? Não é só apagar. Não é só assim. Então, olha, porque a gente vai fazer a conta ficar sem parênteses. Como dentro desse parênteses só tem um número, então a gente vai eliminar esse parênteses, tá? Então, vamos lá. Como é que a gente vai fazer isso? Você tem que prestar atenção no número, o sinal que está antes. Se o sinal for mais, você só repete o número que está dentro do parênteses, com o sinal dele, né? Mais 3. Certo? Se o sinal antes do parênteses, fora do parênteses, for menos, você troca o sinal do que está dentro do parênteses.
No caso aqui, o mais 5 vai ficar, ó, menos 5, certo? Mais 3, repete, porque aqui é um mais. E aqui, como é menos, o que está dentro vai ter que trocar de sinal, certo? Se for um sinal de mais, mantém o mesmo sinal do que está dentro. Se for de menos, troca o sinal do que está dentro. E aí a gente tem nossa continha aqui que a gente fácil de fazer. Ó. O 20 aqui é mais, né? 20 mais 3, isso aqui dá mais 23. Sinais são iguais, a gente soma. Repete aqui o menos 5, né? Mais 23 menos 5, os sinais são diferentes, a gente diminui, né? 23 menos 5 dá 18. E o sinal é mais, por causa do maior. Então, aí, nós temos aí nossa resposta que é 18 mais 18. Certo? Muito bem. Vou fazer outro exemplo, que eu sei que isso aí a gente precisa fazer exemplo para entender. Tá? Eu vou fazer outro exemplo. O próximo exemplo aí resolvido de vocês. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Olha, o segundo exemplo aí é isso daí, né? É 2 menos chaves menos 6 menos 11. Mais colchete 17 menos parênteses menos 12 mais 10, fecha parênteses, menos 3, fecha colchete, fecha chave. Né? Então, vejam que aqui nessa expressão aqui, apareceram parênteses, colchetes e chaves. Né? Parênteses, colchetes e chaves. Então, você tem que sempre resolver pela ordem, que é primeiro parênteses, depois colchetes, depois chaves. Tá? Então, vamos lá. Então, a gente vai repetir tudo e vai resolver o que, pessoal? A gente vai resolver esse parênteses. E eliminar esse parênteses. A gente tem que eliminar. Quando a gente resolve, a gente não elimina. Vocês lembram que a gente elimina quando faz a questão do sinal. Vejam só. Vamos lá. Vamos ver até que esse espaço dá. A gente vai gastar papel, precisa fazer direitinho. Não tem problema, pessoal. Vocês vão gastar aí a folha sem problema. Então, vamos lá. A gente vai repetir, ó. 2 menos chaves menos 11 mais colchete 17 menos, aí chegou, ó, no parênteses. Chegou no parênteses, né? Menos 12 mais 10. Menos 12 mais 10 dá quantas? Os sinais são diferentes, então a gente subtrai, né? Isso aqui vai dar menos 2. Subtrai dá o sinal do maior. 12 menos 10 é 2, sinal de menos, né? Então, resolvemos o parênteses, continua, porque vai até a chave lá, ó. Menos 3, fecha colchete, fecha chave. Então, ó, dentro desse parênteses só sobrou um número, a gente precisa eliminar esse parênteses. Como é que vai eliminar esse parênteses? 2 menos, repete tudo, menos 11, mais colchete, 17. Como é que a gente elimina, pessoal? Aquela questão do sinal. Qual é o sinal que tem antes? É menos. Então, a gente vai eliminar trocando o sinal do que está aqui dentro. Então, vai ficar mais 2, certo? E o menos 3 a gente repete, fecha o colchete, fecha a chave. Ok? Sempre tem que eliminar. Você faz a conta, depois elimina com o sinal, tá? Vamos agora, eliminamos o parênteses, vamos agora eliminar o colchete. Então, vamos só resolver, pessoal, isso aqui, ó, dentro desse colchete, tá? Então, vamos lá. Repete o resto. Menos chaves, menos 11, mais. Dentro do colchete, vamos ver se a gente consegue fazer, ó. 17 mais 2, aqui é a conta que a gente consegue fazer até de rápido, né? Ó. 17 mais 2 é 19. 19 menos 3 dá 16. Agora eu pergunto, esse 16 é positivo ou é negativo? Positivo, né? Fecha a chave, certo? Então, isso aqui tudo deu mais 16, tá? Muito bem, precisamos agora eliminar o colchete. Eliminar esse colchete. Então, vai ficar o quê, pessoal? 2 menos chaves, menos 11. E aí, para eliminar o colchete, eu não vou repetir aqui o sinal, tem que ter cuidado, porque eu preciso ver o sinal para saber qual sinal vai ser colocado. Então, como aqui, ó, o sinal aqui é um mais. Então, se o sinal que está antes do colchete é um mais, dentro continua com o mesmo sinal, que é mais. 16. Vejam, aqui, ó, antes era menos, por isso que eu troquei aqui para mais. Quando é menos antes, troca. Quando é mais antes, não troca. Beleza? Pronto, para a gente quase finalizar, a gente vai resolver agora, ó, nós eliminamos o colchete, agora a gente vai precisar eliminar essa chave.
essas chaves? Precisamos primeiro fazer essa continha aqui, né? Então vai ser 2 menos chaves. Menos 11 mais 16. Sinais são diferentes. Subtrai. Então vai dar 5. Com qual sinal? Mais, né? Por causa do 16 aqui, que é mais. E é maior do que 11. Muito bem. Beleza. Vou trazer bem para cá só para a gente fazer eliminar essa chave. Como é que a gente elimina essa chave? Com o sinal que está antes. Qual o sinal que está antes? Menos. Então, a gente vai trocar o que está dentro. Então, vai ficar 2, repete, menos 5. Né? O sinal aqui é menos, então o que está dentro troca de sinal. Era mais, ficou menos. 2 menos 5, isso vai dar, pessoal, menos 3. Certo? Então, aqui é a resolução. Deu menos 3. Menos 3. Então, pessoal, eu espero aí que vocês tenham entendido. Vocês vão ter que tentar fazer. Eu quero ver muitos os cálculos dessas contas. A gente vai passar exercício. E aí, qualquer dúvida, vocês conversam comigo, falam comigo sobre essa resolução, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, pessoal. Eu sei que é complicado, mas treinando a gente vai fazendo, tá bom? Muito bem, fiquem com Deus. Tchau.